Bem, eu sempre digo que eu decidi estudar matemática porque eu gosto de literatura, sabe? Eu acho que é uma explicação muito plausível. Mas, na verdade, eu acho que eu fui muito influenciado por meus irmãos, né, mais velhos. O meu irmão mais velho, Marcos Pinto, ele fazia matemática. E tem um outro, minha irmã também, que fez matemática, né? Ela terminou matemática. E eu acho que, até certo ponto, eles me influenciaram. Mas eu confesso que eu nunca tive esse amor platônico por matemática, nem facilidade alguma para estudar matemática, não. Mas fiz o curso e continuei estudando matemática e me apaixonei e não deixei também de ler, né, e de gostar de literatura. Isso fez um grande diferencial, acho, na minha vida. Pois bem, eu cheguei aqui chamava-se Departamento de Matemática e Estatística, no ano de 1986, mais ou menos 37 anos atrás. Eu cheguei com 23 anos de idade, uma criança, na verdade, e o departamento estava se formando. O que nós éramos na época, a visão que muita gente tinha da gente, nós éramos um dador de aula. Ou seja, nós dávamos aulas de cálculo de matemática para os cursos de engenharia, que eram os cursos mais famosos que tinham aqui, que produziam, que tinham produção científica, que tinham pós-graduação, e é tanto que chamava-se a UFCG escola de engenharia. Então as pessoas diziam, eu vou para a escola, era a escola de engenharia. E desse dador de aula, eu lembro que nós tínhamos um doutor, acho que era o professor Xavier, que ele terminou com o professor Dijário, ele já faleceu. E o que é que a gente pensou à época? Nós tínhamos de formar, de nos qualificar. Então nós fizemos um programa de qualificação bastante ousado, nós tínhamos seminários, nós estudávamos, e não era como hoje, que a gente tem pós-graduações em vários lugares. As pós-graduações, salvo engano, a gente tinha o mestrado no Recife, em Fortaleza, e tínhamos o doutorado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Talvez em Brasília. E essas eram as universidades que a gente podia ir. Então, a ideia foi construir um departamento, fazer com que a gente produzisse matemática, com que a gente também formássemos um pessoal no sentido de recursos humanos, excelentes professores, excelentes pesquisadores, e a gente tinha de construir um departamento. E eu fico muito orgulhoso de ter participado em todos os momentos da construção desse departamento, em várias atividades que nós fizemos ao longo dos anos. Criamos o nosso curso e, com o passar dos anos, nós pegamos os professores qualificados e fizemos a nossa pós-graduação, construímos um departamento de uma formação ampla e, graças a Deus, nós hoje temos um departamento consolidado, e isso a gente deve ao trabalho de muitas pessoas, ao empenho de muitas pessoas. Uma das coisas que a matemática fez foi que eu conhecesse, bem, eu pude viajar, não é? Viajar, conhecer alguns países do exterior, conhecer o Brasil viajando, dando conferências e conhecer pessoas. Isso é uma coisa muito positiva. Imagina-se que a matemática é algo frio, é cálculo, que até eu digo brincando, que nós não somos da área humanas, mas não é que nós somos não humanos, não é? Então, há muito carinho, muita gratidão, muito esforço pessoal, coletivo, na formação das pessoas. E eu sou muito feliz porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer a graduação em João Pessoa, o mestrado no Recife, o doutorado em Campinas, fazer um pós-doc nos Estados Unidos. Então, tudo isso a matemática me favoreceu, me revelou e me mostrou também muitas pessoas. Então, eu fico feliz que eu tenho amizades de 30 anos, que parece que foi ontem que a gente se viu. Além da matemática, da pesquisa, o fato de ser professor. Isso é um fato importantíssimo. A função de professor, as pessoas falam muito bem dela, mas precisa ser valorizada, e até financeiramente valorizada realmente. Precisa ser respeitada. O professor faz uma diferença. Então, o professor Luiz Adalto, falecido, que Deus o tenha,
Ele dizia o seguinte: você pode até escrever um artigo, mais ou menos, que tem um erro, depois você conserta. Agora, se você der uma aula ruim, mal preparada, você pode muito bem ter uma influência muito negativa nos seus alunos que possam repassar isso. Então, o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande com os alunos e com aquilo que ele ensina. E há algo de professor que a gente, desde os primórdios, desde os antigos gregos, é que a matemática ela tem sua oralidade. Ou seja, muitas vezes você aprende muito mais numa conversa do que estudando sozinho nos livros. Isso é uma coisa que essa geração, acostumada com Google, acostumada com pós-pandemia, a gente pode até dizer, tem que rever na vida. É preciso a gente ter interação uns com os outros, conversar, aprender. Então, na Grécia Antiga, foi onde surgiu essa ideia justamente de universidade, de escola, ter o mestre ali, ter os discípulos, né? Aprende assim, conversando. E uma outra coisa também que me deixa muito realizado, e com certeza todos os professores, é quando a gente forma um aluno e depois de certo tempo a gente encontra esse aluno muito feliz, realizado profissionalmente, vou até mais dizer realizado financeiramente, é muito positivo. Ao longo dos meus anos de ensino, a gente vê muita coisa. Eu vou confessar uma coisa. Uma vez eu tive uma pessoa que se formou e ela foi defender a dissertação. E eu, muito satisfeito, perguntei: mas olha, você está sozinho, cadê sua família? E a pessoa disse: professor, eu não tenho, minha família não tem roupa nem dinheiro para vir para essa solenidade de defesa da dissertação dele. E aquilo me tocou muito. Alguns anos depois, quando encontrei com essa pessoa, ela estava empregada na universidade e com certeza a família estava materialmente muito melhor do que antes. Então, o ensino, a educação, aquilo que a gente faz muda as pessoas. Quando a gente é bastante jovem, não tem muita experiência em sala de aula, e a minha geração não teve um treinamento que essa geração hoje está tendo, eu lembro que eu dava uma turma que aí teve uma cola. Parece até mentira. Então, houve um período que tinha umas escolas muito espalhadas por aí, alguns anos muito antes. E aí foi muito engraçado porque uma pessoa fez o seguinte: veja só, a maquinaria para fazer essa cola furou a parede embaixo. Então a pessoa chegou, pegou a prova, era no primeiro andar, amarrou a prova no cordão, mandou a prova lá para baixo para que outra pessoa pegasse, fizesse a prova, amarrasse no cordão e ele subia a prova puxando com os pés. Só que, na medida que ele ia puxando a prova subindo com os pés, começou o pessoal a olhar e pensou que era um malabarismo, uma coisa encantada. Um papel tá voando, aí começou a juntar gente embaixo e fizeram a maior zoada do mundo, batendo palma, e o professor foi olhar o que era. Quando chegou, o cara desistiu e soltou o papel. Então era muito mais fácil esse cara ter estudado do que feito esse arsenal para fazer essa cola. Os cursos de verão na matemática são importantíssimos. É um momento de congregação, um momento de estudo, e é um momento que a gente interage, pesquisa, com ensino. Os pretendentes, os postulantes a entrarem nas pós-graduações, eles têm curso. E aí eu fui professor do primeiro curso de verão aqui do nossa pós-graduação, do curso de análise. E ao longo dos anos eu participei de vários programas de verão no Recife, em Fortaleza, e eu sempre aconselho os alunos: quem quiser fazer pós-graduação, faça um curso de verão, um curso de análise, um curso de álgebra, um curso de geometria, o curso que for. Porque ali é o momento até de você fazer um teste. Será que eu estou realmente com conhecimento suficiente para que eu ingresse em uma pós-graduação? O verão vai lhe dar justamente essa perspectiva, vai lhe dar justamente esse julgamento, e até um julgamento interno seu. Então, janeiro e fevereiro é o momento do pessoal se juntar, o pessoal falar, o pessoal produzir, o pessoal estudar matemática nos departamentos de matemática nesse Brasil inteiro que a gente tem, né?
O meu primeiro curso de verão que eu fiz como aluno foi no Recife, não é? Foi um curso de análise real e eu nunca tinha saído de casa, na verdade, e fui fazer esse curso de verão, mas foi, assim, para mim meio sacrificante, eu sozinho, e com certeza sempre passa na mente da gente aquele medo de não dar certo, aquele medo de não corresponder àquilo que a gente desejaria que fosse, mas deu tudo ok, deu tudo bem. O verão tem um impacto na formação de qualquer aluno, porque, em geral, você está na sua universidade. Eu acho muito positivo, se possível, você fazer verão em outra universidade que não seja aquela que você está estudando. Então, sempre tem um impacto extremamente positivo na pessoa, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros departamentos, de conhecer outros professores, de ver como a estrutura organizacional de um departamento ela funciona e você compartilhar com gente de outros estados, né, a sua vida de estudante. Você aprende muito no curso de verão. Então é muito importante que as pessoas façam verão antes de ingressarem na pós-graduação. Seja 1, 2 ou 3 verões, não interessa. É importante fazer cursos de verão. Bem, o conselho para os neófitos, para os iniciantes, os estudantes de matemática. Estudem, estudem, estudem. Tenha prazer em estudar. Tenha prazer em ler seus livros. Pergunte, fale. Mesmo que, claro que isso traz dificuldade. Aprender, você tem que gastar tempo. Não tem outro jeito. E aí, estude tudo que você puder. Álgebra, geometria, análise. Não tem essa de você ainda na graduação dizer eu sou da área de análise, eu só gosto de geometria. Bem, você pode ter alguma inclinação, mas faça o seguinte, estude tudo. Participe de tudo que tiver, tudo que você puder. Assista todas as conferências. Pode ser até que você não entenda aquela conferência, mas você vai ver um cara falando. Eu tive uma oportunidade muito legal no Recife de ver um velhinho falando, que é um cara muito famoso chamado Whitney, que tem o teorema do mergulho das variedades no RN. Então, um cara velhinho, simpático, um sujeito fabuloso, e o nome dele está na história. Ele tem um teorema famoso com o nome dele. É muito legal esse tipo de coisa que a gente pode vivenciar na matemática. Então, ouça. Pegue aulas na internet, agora veja de onde provém, de fontes sérias, de universidades sérias, de pessoas que têm uma história de estudo na matemática. Tá aí, ame o que você faz, isso é muito importante. Eu finalizo dizendo uma coisa, a gente está num momento assim, pós-pandemia, a gente está num momento que há um isolamento muito grande das pessoas, mas o ensino, a aprendizagem, ele tem que ter uma coisa, interação. As pessoas têm que interagir, as pessoas têm que se falar. E, principalmente, um dia, quando nossos alunos forem professores, é importante o lugar onde você trabalha, você ter prazer de conviver com as pessoas, prazer de ir nesse lugar, prazer de conversar com os colegas. Conversar matemática é a coisa mais maravilhosa do mundo. Uma conversa com um colega, uma dúvida que você tem, uma coisa que você descobre. Um matemático é um sujeito que talvez vá se sentir infeliz numa ilha sozinho, porque ele vai descobrir, não vai ter ninguém para ele conversar, ele vai ficar desesperado. O matemático é alguém que o que ele aprende, o que ele tem dúvida, o que ele quer, compartilhar com as pessoas. E a gente compartilha convivendo com as pessoas, vendo a mudança da vida das pessoas, tendo carinho com ela e solidificando amizades. A matemática serve para isso também. Traz muita felicidade para as pessoas. E é isso que a gente tem de contribuir.